Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. O Café com Deus de hoje é diferente, eu acho que faltam 7 para inteirar 1000. Vou tomar um café quentinho, feito na hora, foi feito agora, olha que bênção. E tem mais uma surpresa, hein? Ó, saindo fumaça, ô glória! Eita glória! Esse café está acompanhado com pão sírio, conforme dito para vocês, tá aí, ó, tá? Eu vou comer um com maionese, que você pode colocar, tá? No pãozinho, patê, né? Cremes e assim vai, amém? Maravilhoso. Lembrando da Fernanda aí, tá, Fernanda Zamora? É assadinho agora esse pão sírio, tá? Maravilhoso. Em homenagem ao número de Deus, que é 7. Faltando 7 apenas, 7, para completar 1000 café com Deus. Da glória! Café com Deus de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo número 7, versículo de número 10. Mas antes, muito obrigado você que nos acompanha no Café com Deus, dando aquele gostei, não esquece de dar, tá? Esse pãozinho lembra, como eu falei, né? Olha só, ele é fininho, eu cortei em 4, mas ele vem redondinho assim, todo redondinho, né? Ele é da época de Jesus. É assim que eram feitos os pães, a massa, né? Cortava em circunferência, levava para assar no fogo, né? Na churrasqueira, no forno, no caso era aquela fogueirazinha, né? Era assada ali. Eu assei na minha air fry, né? E também é rápido, prático. Mas você pode assar no forno, em casa, delicioso. Me lembrou de Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Café com Deus, café com Jesus. Bom, é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Isso que é o Café com Deus. Muito obrigado você que compartilha nossos vídeos, me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não se inscreveu, ok? Tá tão gostoso o café. Feito na hora é outra coisa, né? Viva minha esposa. Eu também faço, tá? Mas esse foi ela que fez. Bom, 2 Coríntios capítulo 7, versos 10, quero falar um pouquinho sobre arrependimento. Uma palavrinha mágica, uma palavrinha que tem sido esquecida nas pregações, né? E eu quero falar com muito amor. Tem gente que frequenta, por exemplo, igrejas, bancos, senta no banco da igreja, vai uma vez por semana, tem outros que vão 2 vezes por semana. Estão convencidos, mas precisa haver arrependimento. E Jesus foi a primeira mensagem, quando Jesus abriu a boca para pregar, é arrependei-vos, né? Lembra que João Batista foi o precursor de Jesus, aquele que a voz que clamava no deserto, veio endireitar o caminho, preparar o caminho do Senhor. E era assim que era feito, né, antigamente. Quando uma autoridade, principalmente o rei, ia visitar uma cidade e uma comitiva à frente para nivelar o caminho.
Por isso que fala que João Batista é aquele, a voz que clama no deserto, que veio endireitar o caminho do Senhor. Então os outeiros, os montezinhos eram raspados e jogados nas valazinhas para igualar, correto? Então tirava os outeiros, os montinhos, e as valas estão aqui, elas eram raspadas e colocadas para nivelar, para que quando a carruagem do rei passasse, não batesse no buraco ou subisse, né, no murundu, trazendo um desconforto ao rei. E isso é aquele precursor, aquele que ia uma comissão à frente. E João Batista, ele simboliza isso porque ele vem preparar o caminho do Senhor, pregando o quê? O arrependimento, gente. E hoje pouco se vê falar sobre isso. Pregando o arrependimento. O próprio Jesus iniciou o seu ministério pregando sobre o arrependimento. Os apóstolos pregavam sobre o arrependimento. Deixa eu ler o texto para você aqui, né, para você entender. 2 Coríntios, Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 7, versículo 10. Ele diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Bom, Paulo havia escrito uma carta à igreja de Corinto, na primeira carta, né? Mas uma carta à parte. Eles estavam passando por problemas que precisavam ser corrigidos, tá? E Paulo até disse: se vocês não fizerem isso, vocês aí não tomaram a atitude de corrigir esse defeito, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Então ele cobra. Eles ficaram tristes. Paulo diz aqui, nós podemos ler o versículo 8 e 9 para você entender. Diz aqui, ó: portanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. É aonde ele fala: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então, entenda bem, foi preciso cobrar com dureza a liderança para tomar uma atitude, porque senão contamina todo o corpo. Uma ferida, tá? Num corpo, se não tratada, ela pode causar infecção, uma infecção generalizada, chamada de gangrena, que ela infecciona o sangue e vai matar todo o corpo, entende? Por isso é preciso tratamento. E urgente, é isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam tratar isso daí, senão isso fere o corpo. Certo? Essa aberração que aconteceu precisa ser tratada. Urgente. Precisa ser punida, disciplinada, tomado atitudes, né? E graças a Deus a igreja ficou triste, mas ela acatou o que Paulo havia determinado e corrigiu os seus erros. É onde ele diz: por um tempo, né? A tristeza veio, mas Deus trabalha em cima disso. Houve arrependimento. Graças a Deus. Entende? A importância do arrependimento. Não adianta você frequentar uma igreja, não adianta você estar fazendo muita coisa na igreja, envolvido com ela, mas se você nunca se arrependeu dos seus pecados, é preciso rever os seus conceitos. Jesus pregou isso: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E lá em Atos 3,19 fala que arrependei-vos e convertei-vos. É o que eu destaquei aqui na palavra 13. Caiu aqui. Jesus, glória ao teu nome. Vamos lá, 3,19. Atos 3,19 está escrito assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então é o testemunho que Pedro, a mensagem que Pedro está pregando,
que para aquele povo é que eles deviam se arrepender. Arrepender. É preciso haver arrependimento. Veja que os apóstolos estavam pregando a mensagem que Pedro pregou ali no dia de Pentecostes. Ainda podemos destacar ainda em Atos 17, tá? Uma pregação de Paulo, uma fala de Paulo, para que em todos os lugares Deus ele chama ao arrependimento. Lá em Atos 17, versículo de número 30, olha o que está escrito. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Está entendendo a importância? Tem que haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não havendo arrependimento, não há perdão para os pecados. Tem muita gente que entende que Jesus é Senhor e Salvador. Entende que ele morreu na cruz para nos salvar. Entende que ele morreu para perdoar os nossos pecados. Mas ele não se arrependeu. A pessoa não se arrepende. Não adianta entender isso tudo e não se arrepender dos pecados, né, cometidos. Aquilo que você fazia antes, precisa haver arrependimento, né? Porque senão não vai haver conversão. O que é conversão, pastor? É mudança de direção. A pessoa arrepende dos seus pecados, muda a sua conversão. Lembra, né? Zaqueu, em Lucas 10, acho que é isso, não me foge a memória, ele subiu no arbusto quando Jesus sabia que Jesus ia passar ali, ele fica ali para ver Jesus, que ele era de baixa estatura, teria dificuldade no meio da multidão, e sem contar que também era cobrador de impostos, né? Nessa hora a multidão ia aproveitar, porque tinha relia dele, mágoa dele, porque muitas vezes os cobradores de impostos eram judeus que o Império Romano pegava para cobrar dos próprios irmãos. Então eles ficavam para morrer com ele. E ele sobe numa árvore. Quando Jesus está passando, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em sua casa. Quer dizer, ninguém tinha apresentado Zaqueu para Jesus, mas como ele é Deus, embora esvaziou-se da sua glória, né, tomando forma humana, mas ainda tinha uma parte da divindade nele. Ele é 100% Deus, mas precisou esvaziar-se. E ele olhou e sabia, a sua onisciência estava ali. Sabia quem era Zaqueu. Zaqueu desce depressa e, chegando em casa, com o caminhar com Jesus, ele tomou uma decisão de dar metade dos seus bens para os pobres. E ele ainda disse: se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. Entenda bem, houve arrependimento, porque ele tomou uma decisão de deixar de ser materialista, doando a metade dos bens. E outra decisão de restituir a quem ele tenha roubado, defraudado, né, explorado 4 vezes mais. Isso é arrependimento dos seus pecados cometidos. E isso precisa acontecer, gente. É necessário, é a mensagem principal, né? As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. E todos os dias nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. E maiormente, quando chegamos a um encontro com Cristo, a gente vem cheio, com uma caçamba lotada de pecado, que a gente precisa se arrepender. Amém? E mudar a nossa direção. Estávamos indo nos prazeres do mundo, né? Direcionado pelo nosso próprio nariz, achando que nós somos dono de nós, achávamos assim. E quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente entende que Ele que é o Senhor e a gente tem que se render a Ele. Se arrepende dos pecados e há uma conversão.
Aquele caminho que você estava seguindo para lá, você converte ele para cá. Que o de cá é o de Cristo, de lá não é, é do mundo, né? Então, entende? Tão fácil de entender, gente. Arrependa dos seus pecados, das mentiras, da idolatria, né, do engodo, do engano, do orgulho, da soberba, da vaidade extrema, não digo a vaidade necessária, que é necessária, mas a vaidade extrema de achar que é melhor do que os outros, né, e assim vai. E perdoe. Para você ser perdoado, você precisa perdoar. E peça perdão, se humilhe. Quem se arrepende, reconhece que errou, pede perdão. Principalmente a Deus, né? Que erramos com Ele. Então, e com o ser humano também, nós falhamos, erramos, é preciso pedir perdão. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Jesus é o modelo para nós da perfeição. Ele é o primogênito do Pai, quer dizer, aquele primeiro filho modelo, que nós temos que nos parecer com Ele. Ele fez pecado por nós, para perdoar os nossos pecados. E não é só reconhecer isso, mas tomar decisão de arrepender. E deixar o pecado. Eita glória, madrugada, hein? Deixar o pecado e seguir os passos de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém? Negar a si mesmo é isso. Arrepender dos seus pecados, do que você praticava, porque era decisão sua, das suas próprias vontades, mas agora você se arrepende, né? Esvaziando de si mesmo e seguindo a Cristo. Isso é negar a si mesmo. Tome a sua cruz, quer dizer, sua caminhada, aquilo que, né, que você precisa enfrentar e siga Jesus. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Muito obrigado, Pai amado, por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Dá graça, traz misericórdia sobre cada um. A vida da nossa irmã Helenice, sua família, seus filhos e netos. Marilda Simões Nunes e família. Valdelândia Melo e família. Ronaldo DJ Pitbull e família. Yolanda, Deus, minha prima, e a Alcina, lá do Rio de Janeiro, toma nas tuas mãos a causa delas. A Nelma Kumaru de Pernambuco, sentindo saudade dos comentários da Nelma aí, Pai, abençoa ela, sua família, seus filhos e netos. Pastor Sebastião Carlos Valentim de Três Rios e família, pastora Rosaura Marques família, pastor André e a sua esposa Luciana e família, canal de bênçãos de São Paulo, também a Luana, a Raquel, a filhinha dela e a avó também, a Diva, família, Gilsânia Monteiro de Diniz e família de Nova Friburgo, Regina Pereira de Oliveira e família, Rosa Andréia e família, Camila e Reinaldo, em especial sua filha Júlia. Deus dá saúde ao Reinaldo também, prepara tudo para ele, para a sua cirurgia. Cida Alves e família, José Augusto família, Elisângela Aparecida e família, Maria Helena de Souza Ferreira e família, Paulo César dos Santos família, Nilcélio Carvalho de Sá e família, também @Silêncio e Oração com Jesus, canal de católico que nos acompanha, Ângela de Estrela d'Alva e família, em nome de Jesus, Marcela Assis e família, e também o Vladimir Alves e família, é muita gente, João Rosa Vieira Filho e família, meu irmão Charles Vieira Loureiro e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, tá faltando pouco, falta só 7, me ajuda aí. Senta o dedo, vamos compartilhar. Chegando a 1000, gente, aí Deus é que vai definir como vamos andar. Deus nos abençoe em Cristo.